Olá, boa noite a todos que estão chegando aqui no Instagram do Finandica. Hoje estamos com mais uma live, a qual hoje iremos trabalhar a continuidade do que foi visto ontem na nossa live, tá bom, gente? Então, só aguardar que chegar mais gente, né? Vamos aguardar ter mais gente aqui para a gente dar início. Quem for chegando aí vai compartilhando, vai dando uma curtidazinha aí, compartilha a live aí no grupo de família, certo? Hoje teremos uns assuntos bacanas, eu coloquei até os tópicos que a gente vai trabalhar hoje na nossa live. E essa live ela promete, tem muita coisa boa mesmo, certo, gente? A gente vai trabalhar com alguns tópicos fundamentais para que você já comece a dar o seu pontapé, já começar a iniciar com o pé direito, né? Vamos começar investindo de uma forma mais coerente, certo? Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente trabalhar para ficar mais organizado, certo? Nas próximas lives a gente vai colocar o espelhamento da tela do computador e as lives elas serão feitas em 3 plataformas. Elas serão feitas aqui no Instagram e ela também será feita no YouTube e no Facebook, certo? Então a gente teremos algumas plataformas a mais aí para a gente estar compartilhando mais conteúdo, certo? Lembrando, novamente, para quem está na nossa live, quem estiver participando da nossa live e estiver dentro do grupo da comunidade Sucesso Financeiro, irá receber os e-books, certo? A aula de ontem eu já coloquei o e-book, já está disponibilizado para vocês. Então, caso você queira aprofundar mais, quer entender bem como é que funciona, dá uma olhadinha no e-book de número 1 e o e-book número 2, assim que terminar a nossa live, estarei colocando lá, certo? Condição de você receber esse e-book vai ser por lá, pela nossa comunidade Sucesso Financeiro, ok? Então vamos dar início aqui à nossa live, né? E é o seguinte, ontem trabalhamos com o pontapé inicial, que é justamente o quê? Primeiro você tem que ter o controle do seu orçamento, porque não adianta você começar a investir sabendo que você não tem controle financeiramente, ou você não tem a mínima ideia como é que está gastando o teu dinheiro, né? Os mínimos centavos que às vezes a gente acha assim, mas é só R$5 aquele salgado todos os dias, né? Você vai consumir ao final do mês ou ao final de um ano, você coloca isso na ponta da caneta, percebe que aquele salgado todo dia no trabalho, basicamente ele te gerou um custo alto. Então, não se iluda simplesmente com valores pequenos do orçamento que você vai deixar passar, certo? Fiquem atentos a tudo que foi entrada e saída. E hoje a gente vai trabalhar com um tópico dando início, que é justamente sobre a escolha de corretora. Primeiro, o que é uma corretora, né? Professor, o que é uma corretora? Eu não sei o que é uma corretora, eu só sei o que é banco. Primeiro que uma corretora ela é uma intermediadora. Então o ativo que eu falei ontem, por exemplo, o CDB, que é uma forma de você fazer investimento, que tem a liquidez diária, então é interessante que você tenha uma corretora, porque você não vai ter acesso a esses tipos de investimento se você não tiver uma corretora aberta. Mas, professor, já que a corretora ela é intermediadora para que eu possa comprar alguns títulos públicos, para que eu possa comprar alguns CDBs, para que você possa comprar ações, caso você queira estudar mais, né, aprofundar e queira futuramente ter uma carteira de ações, fundos imobiliários, ETFs. Então, independente do tipo de ativo que você vai negociar, você vai precisar de um intermediador financeiro. E a corretora, ele é um intermediador, certo? Mas, professor, qual seria a corretora mais adequada? É lógico que eu digo que corretora é igual roupa, né? Aquela que cabe em você, que você vai utilizar, né? Por quê? Porque a corretora, algumas corretoras elas se tornam práticas,
porque geralmente algumas corretoras já são banco. Já já eu vou citar uma aqui que eu gosto muito para quem está começando. Mas existe uma infinidade de corretoras, como por exemplo a XP, que é pioneira. Gosto muito da XP. É uma corretora que tem uma estabilidade muito boa. E na XP tem a vantagem também de você ter um assessor que está lá te orientando, te dando suporte, né? Para que você possa escolher os melhores ativos agregados ao teu perfil, certo? Existe também a Modal, existe a Rico, dentre outras, certo? Mas tem uma corretora aqui que eu vou citar, que é o Banco Inter, lembrando que eu não estou ligado a nenhuma dessas instituições financeiras, certo? Mas o Banco Inter é uma das instituições que eu gosto, eu já venho usando o Banco Inter logo no início, quando eu comecei a estudar o mercado financeiro. Utilizei outras plataformas, também tenho outras, mas o Banco Inter ele se encaixa muito bem. Porque você tem essa praticidade, você tem muita ferramenta lá que você pode utilizar, e ele é prático porque é banco e também é uma instituição financeira, né? A qual você pode simplesmente depositar o teu dinheiro e fazer essa migração diretamente para a Bolsa de Valores. E outra vantagem também, o Banco Inter, ele não é mais a sede aqui no Brasil. Então o Banco Inter agora ele está agora nos Estados Unidos, então agora já tem a praticidade de você também agora abrir uma conta global, que te dá vantagem também de comprar ativos americanos, que depois eu vou citar que tipo de ativos americanos são esses, certo? Então percebam que a escolha de uma corretora ideal é o primeiro pontapé que você deve fazer. Para quem já tem conta aqui aberta aqui no Banco Inter, coloca aí no chat, eu tenho, né? Coloca aí para a gente interagir um pouco, certo? Mas para quem não tem, gente, é muito simples abrir uma conta no Banco Inter. Você pode colocar no Google Banco Inter ou instalar o próprio aplicativo e vai seguindo todos os passos, muito rápido. Em menos de 5 minutos você já tem a sua conta aberta, certo? E lá você já pode fazer algumas movimentações bancárias. Também você já tem acesso até a alguns tipos de investimento, que já já vou citar que tipo de investimentos são esses que está disponibilizado lá dentro do Banco Inter, certo? Lembrando que eu não estou ligado a nenhuma dessas instituições. Eu sou um assessor independente. Eu não estou ligado a nenhuma dessas instituições, certo? Segundo passo, fundamental para que você já comece a investir de uma forma coerente. Eu falei na aula de ontem, mas vou relembrar hoje novamente. Que é justamente o quê? Você identificar o teu perfil. Porque, gente, vá por mim, não adianta você começar a investir e você não sabe nem qual é o teu perfil. É dentro do perfil que você vai agregar o tipo de ativo que vai te potencializar para futuramente obter aquele resultado que você quer. Lembra que eu falei ontem que os teus projetos eles são divididos em 3 caminhos, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se tu tem um perfil que é muito conservador, que é aquele que tem medo muito, né? Tá começando agora. Geralmente quem está aqui na nossa live ou quem nunca investiu, geralmente tem um perfil conservador, certo? Ao longo do período que você vai investindo, o teu perfil ele vai mudando, você vai ficando com um perfil mais moderado, ou seja, você vai expondo mais agora a uma zona de risco mais adequada, porque já está vendo que o teu patrimônio, os teus investimentos já está crescendo, tu quer ter um crescimento maior, de repente você já está agora arrojado, você já está no mercado americano, já está em uma criptomoeda, então percebam que é um degrau. Você nunca vai começar a investir do perfil arrojado, não existe. Geralmente você começa do moderado e vai seguindo essa escadinha. É lógico que alguns, como já vem estudando, revendo aulas, né, no YouTube, entre outras plataformas, acabam tendo um pouco de moderado com conservador, ou moderado com arrojado, certo? Eu vou falar por mim, quando eu comecei a investir, eu era muito conservador mesmo, certo? Depois que eu fui estudando o mercado financeiro e fui entendendo mais como é que funciona, eu me tornei um moderado. E hoje eu sou um arrojado, sou um investidor arrojado porque o meu perfil está adequado a esse tipo de comportamento dentro do mercado financeiro. E olha só, gente, um detalhe, uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Identifique esse teu perfil. Ah, professor, mas como é que eu vou identificar esse perfil? Eu vou ter que ir atrás de um assessor, de um corretor, algo... Não.
Lembra que eu falei no início da aula que a identificação da sua corretora ela é fundamental. E no Banco Inter, quando você abrir a conta e ativar a modalidade lá de investimento, antes de você começar a investir, a própria plataforma do Banco Inter, ele vai te oferecer uma análise do teu perfil. Então, olha que bacana, você não vai precisar, simplesmente o Banco Inter ele faz o que a gente chama de Ability Suite, né, que é basicamente, ele vai identificar se você quer investir, o quanto que você quer, qual o período, qual o tempo, são perguntas bem simples, tá bom, gente? Essas perguntas vocês respondem muito rápido, não é bicho de sete cabeças. Sejam honestos nas suas respostas, porque dentro do próprio home book do Banco Inter, ele vai te dar um perfil. E ele já vai te indicar alguns ativos para o teu perfil, certo? Então, o primeiro passo é identificar a corretora ideal. O segundo passo é identificar o teu perfil. Então, é importantíssimo. Se você é moderado, corra atrás de ativos que está dentro do teu perfil moderado. Se você é conservador, mantenha teus ativos nessa zona de conservador, certo? Não queira se aventurar. Você que é moderado, você que é conservador. Olha aqui quem está chegando agora na nossa live, né? Você que é conservador e simplesmente quer entrar. Vou dar um exemplo aqui, certo? Que já lá na frente eu vou falar mais. Digamos que uma pessoa que é conservador demais, tinha todos os seus investimentos em poupança, a qual eu não considero como investimento, até falei ontem, né? Mas essa pessoa saiu da poupança, foi para um CDB, título público, e começou na renda fixa, né? Manteve lá aquele cafezinho com leite, né? Bem tranquilo ali, super top. Ele viu um vídeo no YouTube, simplesmente um influencer, né? Acabou falando que para que ele tenha alta rentabilidade, ele deve colocar numa criptomoeda, ele deve investir em day trade. Se essa pessoa que é conservador entrar diretamente para essa zona de alto risco, ele vai se decepcionar. E você vai sofrer com o mercado financeiro. Vá por mim, porque há 10 anos atrás eu já passei por essa situação também. A gente acaba crescendo o ego e quer ganhar mais com o mercado financeiro e acaba se aventurando nessa área. Então, se você está no perfil moderado, então eu estou dando aula aqui, gente, para vocês, para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi há 10 anos atrás, certo? A ideia aqui é que você se torne investidores de alto potencial, certo? Terceiro passo, fundamental aqui que você tem que identificar. Primeiro, saber o que é uma renda fixa. Professor, o que é isso? Renda fixa. Lembra que renda é tudo que você ganha. Existem duas palavrinhas que eu gosto sempre antes de falar sobre investimento, que você possa entender, é justamente sobre ativo e passivo. Eu até vou indicar aqui um livro para você que quer se aprofundar mais, é sobre o Pai Rico, Pai Pobre. Pega esse livrozinho, bota no Google, você encontra ele até em PDF, né? Caso você queira comprar um livro barato e que vai te ajudar muito, vai trabalhar muito com o teu mindset, e você vai entender bem o que é um ativo e um passivo. Eu vou explicar aqui para vocês o que é um ativo e um passivo. Um ativo nada mais é, vamos começar logo pelo ativo, né? Um ativo nada mais é do que aquilo que me gera mais dinheiro. Por exemplo, quando eu quero investir, eu estou querendo investir, professor, eu quero investir, onde é que eu devo colocar, professor, eu quero comprar uma ação. Você está comprando esses ativos, você está comprando essa forma de produtos no mercado financeiro, a qual ele vai te gerar mais dinheiro, seja ele no curto, médio ou longo prazo, mas te garante a você ter essa rentabilidade. Ou talvez aquele tipo de investimento que você fica recebendo mês a mês, né, ou diariamente, como eu falei de um CDB, um título público, né. Isso é chamado de ativo. Então, ativo é tudo que vai me gerar dinheiro, que me gera mais receita, certo? Passivo. O que seria isso, um passivo? Um passivo nada mais é do que aquilo que vai consumir o teu dinheiro. Ele é o oposto de um ativo. Vou dar um exemplo aqui, certo? Professor, eu quero comprar um carro. Um carro, ele é um ativo ou um passivo? Depende muito do viés, mas eu considero mais um carro, ele acaba migrando mais para um passivo. Por quê? Para você manter o teu carro, mesmo que você trabalhe nesse carro, ele venha te gerar uma renda, né, que ele pode ser considerado como um ativo,
mas ele vai te gerar muito custo, como por exemplo, manutenção, você vai ter troca de óleo, você vai ter uma pastilha de freio que tem que trocar, né? Vários tipos de problemas de manutenção. Quem trabalha de Uber sabe muito bem o que eu estou falando. Você tem PVA, você tem seguro e dentre outros impostos que você tem que pagar para poder manter aquele gerador. Então eu considero que um carro ele é mais um passivo. Eu acredito que agora ficou mais claro, né, para todos que estão presentes aqui, entender o que é um ativo e o que é um passivo. Por que, professor, é importante que eu entenda o que é um ativo e o que é um passivo? Porque quando eu falar sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, tudo isso que eu estou mostrando, que eu passo aqui no nosso Instagram, são ativos. É algo que vai te gerar mais dinheiro, certo? Então, quando a gente fala em dinheiro, a gente brilha logo os olhos, né? Ah, professor, eu vou ficar milionário agora investindo. Não é dessa forma, eu não estou ensinando ninguém aqui a ser milionário. Eu estou ensinando, o meu objetivo, o meu papel como educador e como consultor financeiro é mostrar para você que você tem que ter controle e domínio do teu dinheiro e não deixar o teu dinheiro controlar, certo? Então entenda muito bem o que é um ativo e passivo. Aí vamos lá, renda fixa, né? Professor, o que seria isso, renda fixa? Porque o senhor colocou aqui, logo está bem aqui abaixo, aqui, né? Eu coloquei aqui abaixo que tem renda fixa, segurança e estabilidade. Por que eu considero a renda fixa como um ambiente mais seguro? Por quê? Porque ele é um ambiente a qual, para aquele investidor que tem um perfil mais conservador, é aquele que está começando a investir agora, não sabe aonde, né? Fica fuçando nos YouTubers da vida, né? Seguindo Instagrams por aí e vai seguindo vai começando a comprar, né? O professor Robson falou sobre o CDB, aí vou comprar CDB, LCI, LCA, que são essas letrinhas, né? Que a gente fica confuso, né? CDB, para quem não estava na aula de ontem, eu vou explicar aqui novamente. Um CDB ele é um certificado de depósito bancário. O que é isso, professor? Um certificado de depósito bancário. Lembrem que essas instituições financeiras como banco, financiadoras, credenciadoras, né? Todas elas precisam de recurso, até uma empresa também precisa de recurso para financiar os seus projetos. E o que é que o banco, né, os bancos eles fazem? Se ele quer mais recurso para expandir os seus projetos, ele vai ter que ir atrás de linhas de crédito. E o bancário ele não vai correr atrás das linhas de crédito. O que é que o bancário faz? Ele gera dívidas. Como assim dívida, professor? Vou estar comprando uma dívida do banco? Quase que isso. Você basicamente está emprestando o teu dinheiro ao banco para que ele utilize em seus projetos de expansão, a qual a um certo período de tempo você vai receber aquele valor que foi investido mais uma taxa acrescida, que a gente chama de juros, né? Que é o que você está ganhando sobre isso. Ah, professor, um CDB ele é considerado de renda fixa, por quê? Renda fixa porque eu já sei, a partir do momento que eu compro, eu já sei o quanto está atrelado o meu retorno, o quanto que eu vou receber daquele ativo. E por isso que a gente chama de renda fixa. Renda fixa é porque eu já sei o quanto eu vou ganhar, certo? Então o CDB ele é um ativo de característica renda fixa, certo? Outro tipo também, a LCI e a LCA. O que seria isso? Letra do crédito imobiliário, LCI, e a LCA, que é a letra do crédito do agronegócio. Que tipo de investimento é esse, professor? Me explica melhor, eu fico confuso, não sei, eu olhei lá na minha plataforma, vamos lá, vou tirar a tua dúvida, certo? LCI é nada mais do que você emprestar o teu dinheiro para essas empresas que constroem. Vou dar um exemplo aqui. Quem é que vai construir uma casa para a Caixa Econômica Federal, esses bancos financiários? Tem uma empresa que faz a construção desses projetos, né? Isso que são as construtoras. Essas construtoras, elas retiram dinheiro de onde, gente? De onde é que sai esse dinheiro? São basicamente dessas LCIs, que são dívidas que são emitidas por essas empresas para que você empreste esse dinheiro para que elas venham produzir mais casas, a qual essas casas, esses imóveis, esses galpões serão vendidos
a qual essa pessoa que vai comprar geralmente vai financiar. Então você já está entendendo agora, né, professor? Financiei uma casa, meu Deus. Então basicamente foi uma LCI que foi, em alguns casos, sim, certo? Em alguns casos, essas linhas de crédito que são liberadas para construções de imóveis vieram de uma LCI, certo? E uma LCA? Uma LCA que é chamada Letra do Crédito do Agronegócio. Nada mais é do que você investir agora na agricultura, você investir em, por exemplo, aqui o setor do Brasil que expande muito, de grãos, né? Arroz, feijão. O agricultor, o dono do, né, que está produzindo, ele precisa de capital para produzir mais grãos, né? Ou algodão, algo do tipo, tudo que está relacionado à agricultura, né? O que é que ele faz? Ele recorre a linhas de crédito. Essas linhas de crédito estão liberando esse dinheiro para que eles venham construir. Eu estou falando de empresas grandes, viu, gente? Elas recorrem para onde? Recorrem para essas LCI, que são basicamente essas emissões de títulos, a gente chama até de títulos privados, que você está comprando uma dívida, emprestando dinheiro para esse agricultor, que ao longo do período você irá receber o valor que foi investido, mais acrescida uma taxa de juros. Professor, agora eu entendi bem o que é um CDB, o que é uma LCI e uma LCA, mas o que é que difere entre outras? Se eu comprar as três aí, vou explicar aqui, gente, ó, por isso que é interessante identificar o perfil. Para quem tem um perfil conservador, que geralmente é o que todos que estão aqui têm esse perfil conservador, é adequado que você pegue ativos que tenham liquidez diária. Professor, o que é isso, liquidez? É aquele tipo de investimento, aquele tipo de ativo, né? Lembra que vai me gerar mais dinheiro? É aquele tipo de investimento a qual eu posso retirar a qualquer momento. Se eu precisar tirar no feriado, domingo, final de semana, eu vou lá e faço o resgate, já está na minha conta, eu consigo fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Já no caso do LCI e uma LCA, não. Algumas LCIs que têm rentabilidade maior, viu, gente? A LCI e a LCA, ela garante uma rentabilidade maior do que um CDB. Mas tem um porém. A LCI e a LCA, ela não tem liquidez diária. Ela tem uma liquidez um pouco mais prolongada. Pode ser de 1 ano, pode ser de 3 anos. Ah, professor, então não vou comprar uma LCI não. Eu encontrei ali uma LCI que está garantindo uma rentabilidade maior. Eu não vou comprar porque o senhor falou para mim que vou demorar muito tempo para receber. Gente, lembra que a aula passada, o teu sonho, o teu objetivo financeiro tem que estar agregado ao período que você vai querer. Exemplo, vamos supor que eu tenho um objetivo de uma viagem em médio prazo, certo? Médio prazo, vamos colocar aqui 2 anos. E eu vi uma LCI ou uma LCA que está garantindo uma rentabilidade interessante ali, a qual posso deixar, vou comprando aquela LCI, deixo aquela grana lá durante 2 anos, porque eu só vou precisar daquela grana quando for no dia da minha viagem, então eu posso já me preparar para justamente deixar ele no período a qual já vai cair na minha conta, é automático, quando essa LCI ela finda, automaticamente cai na tua conta lá o valor, certo? Então, algumas LCIs e LCAs podem ser agregados também ao tipo de objetivo que você quer. Ah, professor, eu quero trocar de carro daqui a 3 anos, eu estou com um carro aqui que ainda dá para me ficar rodando aqui uns 3 anos a mais, eu queria trocar, eu queria comprar um carro à vista. Qual tipo? Poderíamos, né, identificar um tipo de uma LC ou LCA que está agregado a esse período que te garante uma rentabilidade maior. Agora, lembrando que existe uma relação, como eu falei na aula passada, entre risco e retorno. O CDB, a LCI e a LCA, elas têm riscos diferentes. Já um CDB, ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Caso a instituição financeira a qual você comprou aquele CDB, ela faliu, vou dar um exemplo aqui, digamos que você comprou um CDB do Banco Deicoval, certo? E o Banco Deicoval faliu. E aí, professor, eu vou perder aquele dinheiro que eu investi? Basicamente não, até R$250 mil por instituição, você vai receber de volta. Agora, olha o que eu falei, R$250 mil. Se você tivesse 1 milhão investido apenas nessa instituição, Deicoval, você vai receber quanto, gente? Apenas 250 mil, então você perdeu, certo? Então você tem que ter esse cuidado, essa análise clínica para entender melhor.
Porque quando eu falei que você montar sua reserva de emergência dentro de um CDB ou dentro de um título público é interessante? Porque eles têm liquidez diária e são protegidos pelo pelo Fundo Garantidor de Crédito, certo? O FGC ele já garante essa proteção. Um ALC e um LCA não tem proteção. A rentabilidade é maior, mas não tem essa proteção. Se, por exemplo, a empresa que construiu aquelas casas lá não vendeu durante o período que era para te pagar, não obteve, infelizmente o teu dinheiro ele vai ficar preso até ele conseguir vender aquelas casas para poder te pagar ou pagar essa dívida, certo? Ou então se o agricultor, né, o setor do agronegócio deu um problema, deu um caos, um colapso, isso vai gerar o quê? Que o agricultor não venha honrar com as suas parcelas do empréstimo que foi feito e aquela LCI, ela simplesmente ela vai postergar mais tempo. Então percebam, gente, que existe uma relação fundamental entre o risco e retorno. E é interessante que vocês identifiquem. Por isso que eu falei que a aula de hoje eu ia trazer uma bagagem de conteúdo para vocês, que no primeiro momento possa ser que você não pegue, você não consiga identificar. Mas o que é que eu digo para você? Dá uma olhadinha depois nessa live, reveja novamente, certo? Essas aulas, elas são gravadas, são disponibilizadas, você pode assistir novamente, sentiu dúvida, está lá dentro do nosso grupo, na nossa comunidade de sucesso financeiro, pode perguntar ao nosso suporte técnico ou diretamente a mim, certo? O meu WhatsApp está lá disponível, caso você queira conhecer, identificar melhor quais são os tipos de ativo, eu posso te direcionar melhor, certo? Então deu para entender que a renda fixa, ela tem essa segurança e essa estabilidade, certo? E por isso que a gente tem que saber qual tipo de ativo eu devo escolher, para qual sonho que eu quero, para qual período eu posso resgatar. Então é importante que você já consiga identificar isso, ok? Beleza? Eu queria que vocês colocassem no chat aí se o áudio está chegando bacana para vocês, se estão conseguindo entender, bota um legal aí, se está dando tudo bacana, certo? Eu queria que vocês fizessem mais ainda, compartilhassem essa live, gente. Compartilhem no grupo de amigos, no grupo de amigos do trabalho, no grupo de família. Compartilha, vamos divulgar a educação financeira para todos, tá bom? Continuando agora, entendeu já o que é uma renda fixa? Falei do CDB, da LCI e da LCA. Agora eu vou falar do famoso título público, né? Professor, títulos públicos. O que é isso, título público? O programa do Tesouro Direto, os títulos públicos que foi criado pelo Tesouro Direto, ele é um programa a qual ele tem o objetivo de facilitar a forma de investidores de nós, né, CPFs, né, meros mortais, consigam ter acesso a ativos, olha novamente a palavra que eu utilizei, né, ativos, de potencial melhor do que um CDB ou uma poupança. Então, gente, os títulos públicos, eles podem sim agregar uma rentabilidade maior. Mas eu vou falar aqui de como é que é a rentabilidade dos títulos e também para o CDB, certo? Para o título público está agregado duas taxas fundamentais, certo? Eu acredito que vocês escutam muito isso no jornal, que é a inflação e a taxa básica da economia, que a gente chama de Selic e o IPCA. Certo? O que é isso? Selic, Sistema de Liquidação e Custódia. O professor me explica melhor. Gente, a Selic, ele é um indicador financeiro, vamos colocar assim, a qual ele vai nos fornecer o aquecimento da economia. Como assim? Quando a taxa Selic está muito alta, né, você leu lá no jornal, ligou no noticiário, taxa Selic, o cupom resolveu não baixar a taxa Selic, resolvemos aumentar. O que é que isso vai gerar na economia? Isso vai gerar com que empréstimos, financiamentos fiquem mais caros. Isso vai forçar com que a economia, com que você não consiga ter mais acesso a essas linhas de crédito. Certo? Isso não vai gerar empresas que querem correr atrás de uma linha de crédito para poder financiar, né, ou produzir mais, para contratar mais.
ele não vai conseguir ter mais essas linhas de crédito, que vai ficar muito caro, e geralmente o empresário ele não vai querer pegar um empréstimo que tem taxas absurdas, né? Imagina só um financiamento. Hoje você faz um financiamento de carro, quando você faz o cálculo, né, o montante que você pagou, você percebe que você pagou 2 carros. Isso não é legal. Não é legal nem para nós, imagine para um empresário. Então, quando você ouvir que a taxa Selic está aumentando, é preocupante. Isso quer dizer que a economia está tentando frear a economia, certo? O outro vilão também da economia é chamado o IPCA, mais conhecido como inflação, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Vou explicar melhor o que é isso. O IPCA, que é a inflação, é ele quem tira o poder de compra, é ele quem faz a nossa moeda desvalorizar. Quem aqui nunca percebeu, quando você pega R$ 100 e você vai no supermercado, você traz uma sacolinha com 4 produtos, né? E já vai para casa e diz assim, meu Deus, como foi que eu gastei R$ 100 aqui nesses 4 produtos? O que é que está acontecendo com o país? É culpa do governo, tal, não sei o que, a gente culpa todo mundo, né? Isso quer dizer que é a inflação. A inflação ela está corroendo o teu poder de compra. Os mesmos R$ 100 hoje não compra a mesma quantidade de produto dos R$ 100 há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Então existe uma que a gente chama de correlação de valor. E essa correlação é justamente a inflação. Certo? Então a inflação, gente, é ela quem corrói o nosso poder de compra, certo? Então, quando você olha nas vitrines e vê produtos caros demais, tá caro demais o feijão, tá caro. Quem fez esse reajuste desses produtos, geralmente é a inflação, certo? Aí, professor, por que eu tenho que saber o que é a taxa Selic e o que é IPCA, o que é a inflação? Porque o CDB, aliás, porque os títulos públicos, ele está atrelado a esses 2 tipos de ativos, esses 2 tipos de taxa, na verdade, que é o IPCA e o que é a taxa Selic. Existe um título que a gente chama Título Público Selic, que é um título que eu gosto muito para quem nos procura aqui na nossa consultoria Prêmio ou na turma Sucesso Financeiro. O primeiro passo que a gente faz é o que eu fiz com vocês ontem, que é primeiro mostrar como é que está o orçamento, né? O equilíbrio financeiro é fundamental. A mentalidade e projeção, a gente analisa quais são o perfil e faz a projeção. Depois a gente parte justamente para a construção da reserva de emergência. E, geralmente essa reserva de emergência eu vou atrás, dependendo do cenário econômico, eu vou atrás de ativos que dê uma rentabilidade interessante para o meu aluno ou para o meu cliente, certo? Então, por exemplo, se eu estou hoje em um ambiente econômico a qual a taxa Selic está alta, o que é que eu posso fazer? Eu vou comprar títulos públicos porque vai garantir uma rentabilidade mais interessante, certo? Então, existe o título... professor, e o título público Selic, ele é protegido pelo o Fundo Garantidor de Crédito? Sim, pelo FGC, sim, ele é garantido pelo FGC, certo? Existe a proteção de até 250 mil por instituição, tá bom? Por CPF, aliás. E existe outro tipo também de investimento que está atrelado também dentro dos títulos públicos, viu, gente? Preste atenção, que eu estou falando é título público, que é o IPCA. A gente chama título público IPCA+. Aí geralmente tem lá assim, ó, mais 2035, mais 2025, mais 2045. O que seria isso mais? Isso quer dizer que esse título ele vence em 2035, 2045, 2025, certo? Existem vários tipos de IPCA. Ah, professor, mas 2045, por que eu vou comprar um ativo, eu vou comprar um título público IPCA, se eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo? Gente, olha a mentalidade, certo? Trabalhem essa mentalidade. Não vá pensar que você vai acabar tudo hoje, não. E a tua família, os teus filhos? Se você tem filho, você vai deixar nada, dívida para a tua família? Então pensem também, pelo menos, em assegurar. Aí, esse tipo de ativo que é os títulos públicos IPCA, eu agrego muito para aqueles projetos de longo prazo. Pode ser uma aposentadoria, tá aqui uma dica que eu vou dar para vocês. Você que trabalha aqui CLT, não quer se aposentar simplesmente com o salário mínimo que o governo, né, tá te pagando, entre aspas, né, tá te dando,
que eu acho vergonhoso, né? Você paga valorizar altíssimo para receber, mas tudo bem, certo? Depois eu vou tirar uma aula só para falar sobre essa bolha do INSS, certo? Você pode complementar, você pode comprar títulos públicos hoje de R$ 32, R$ 45 todos os meses, para agregar junto lá em 2035, você tem um certo montante que vai agregar junto com a tua aposentadoria. Então, algo bacana. Imagina só, tu se aposentar com salário e lá na frente tu ter mais 4, 5, 6 salários mínimos. Tem como fazer isso? Tem sim. Então, com títulos públicos a gente já pode fazer isso, certo? Quando você fizer a abertura lá da conta do Banco Inter, gente, olha só, caso vocês queiram que eu traga conteúdo aqui no Instagram, sempre alguma live de algum conteúdo, eu vou colocar lá no nosso stories, dicas para que vocês venham dar, certo? Vocês vão lá e colocam, professor, traz sobre esse assunto, eu vou ter a honra de passar esse conteúdo aqui para vocês, certo? Então ficou claro aqui, né? Professor, renda fixa tem maior segurança e maior estabilidade. Qual o tipo? Pode ser um CDB, pode ser uma LCI, uma LCA de longo prazo, um pouco, vamos botar médio prazo, né? Posso pegar um título público IPCA de longo prazo, eu posso pegar um de um período de tempo um pouco mais longo, agregado a objetivos mais de criar uma aposentadoria, ou talvez eu tenho filhos e eu queria também projetar algo para o meu filho, né? Então vou comprar aqui um Tesouro Selic IPCA mais para ele, vou montar porque lá na frente eu quero garantir pelo menos algo para ele, para que ele consiga comprar aquela casa, sei lá, pagar a faculdade dele, pode ser também, certo? Existe outro ativo que eu adoro demais dentro dos títulos públicos, que depois eu vou trazer uma aula só para falar de títulos públicos, certo, gente? Que é o Renda Mais. O Renda Mais também, gente, é maravilhoso. Para você aí que é pai e mãe, eu vou trazer depois uma live só falando sobre isso. Como você, pai e mãe, criar uma carteira de investimento para seus filhos. Gente, maravilhoso esse Renda Mais. É uma forma... Eu tenho uma carteira, né? Eu montei uma carteira para minha filha, ela só tem 3 aninhos. Na verdade, antes dela vir ao mundo, a gente já tinha essa carteira, eu simplesmente transferi para o CPF dela. Mas ela tem também um Renda Mais, que é interessante. Depois eu vou trazer isso mais para vocês, certo? Hoje é a pincelada mesmo para que você já comece já a dar o primeiro passo. Já entender bem. Professor, eu já tenho conta no Banco Inter? Beleza. Não, professor, eu não tenho um Banco Inter não, mas eu tenho a Rico, eu tenho a Nubank, né? Independente da instituição financeira que você tem, você vai encontrar esses ativos que eu falei. Eu falei do Banco Inter porque, para mim, eu acho uma instituição financeira muito mais tranquila. O suporte técnico de lá também eu nunca tive dor de cabeça, já estou há bastante tempo também com o Banco Inter, mas eu tenho outras instituições, certo? E por último aqui, o queridinho, que eu acredito que alguns que estão aqui na live querem muito saber, é sobre a renda variável, certo? A renda variável, eu já considero ele mais para aquele perfil moderado, certo? Eu falei agora o primeiro, que foi o perfil conservador, que ele corre muito para a renda fixa, onde ele preza muito a segurança, né, aquela estabilidade e tal, não quer ter essa dor de cabeça, quer ter algo que rende mais do que a poupança. Então ele pode correr para esse tipo de ativos, que é um CDB, um título público Selic, ou IPCA+, certo? Ou seja, é aquele que tem medo ainda de se aventurar na bolsa de valores. A renda variável, por que que o nome é renda variável? Variável porque eu não sei o quanto que eu vou ganhar. Eu não sei o quanto que é a minha rentabilidade. Mas, professor, se eu não sei quanto é que é a minha rentabilidade, por que que eu vou investir em algo que pode me gerar um risco grande demais? Galerinha, é o seguinte, novamente, existe uma associação direta entre o risco e retorno. O risco, quanto maior o risco, maior o retorno. Geralmente, quem vai se aventurar na renda variável, eu aconselho que procurem um profissional da área para estar te orientando, certo? Eu vou falar hoje um tipo de ativo de renda variável que você pode comprar sem medo, mas eu vou deixar isso já para o finalzinho da live aqui, que é para vocês ficarem até o final, certo? Eu quero que vocês fiquem até o final, coloque comentários aí se a live está indo legal ou não, se está gostando, se o conteúdo está agregando bastante valor para você, compartilha aí, certo? Então, olha só, a renda variável, um ativo que muita gente fala é ações.
Todo mundo fala assim, vamos comprar ações, vamos ficar recomprando ações, né? E o que é isso? Ações, professor, o que é isso? Gente, ações nada mais é agora, vamos colocar para o mundo empresarial. Vamos supor, eu, empresário, dono do Finandica, certo? A minha empresa, e eu preciso de recurso para expandir os meus projetos. Eu quero abrir uma universidade de educação financeira, eu quero expandir esse projeto de forma mundialmente, ou seja, eu quero criar instituições físicas, ou seja, eu quero crescer, quero potencializar. Eu, como empresário, posso recorrer para as linhas de crédito, né? Para os bancos também, para recorrer a essas linhas. Mas geralmente o que é que o empresário ele faz, gente? Grandes empresas. Eles geram as ações. O que é ação? Eu, como dono da minha empresa, eu abro mão da minha empresa, uma certa parte da minha empresa, e vou ceder para que pessoas que queiram comprar as ações da minha empresa, esse dinheiro das ações, ela vai justamente para a empresa, onde essa empresa ela vai expandir os seus projetos, ela vai expandir os seus negócios, certo? Então percebam aí a diferença, né? Vocês perceberam a diferença? O CDB é para banco, CDB. As ações são para as empresas. Então, se você quer virar sócio futuramente de uma Apple, de um Facebook da vida, de uma Nvidia, ou seja, existe vários tipos, de uma Coca-Cola, professor, a Brahma, Ambev, Klabin, você pode comprar essas empresas e virar sócio dela. Professor, mas o que é que eu vou ganhar dessas empresas? O que é que essa empresa vai me garantir? Essa empresa, geralmente, as empresas ela distribuem forma de pagamento para os acionistas, que são os dividendos, que é o que muita gente gosta. O que seriam esses dividendos? Dividendos seriam basicamente o que a empresa ela te paga mensalmente, né? Ela vai te pagar mensalmente ou trimestralmente, vai te pagar daquela ação que você comprou. Então você vai receber o que a gente chama de dividendos, certo? Então, lembrando, dividendos é aquilo que eu vou receber da ação que eu estou comprando. Se eu compro uma ação a R$30 e eu recebo de dividendos trimestralmente ou mensalmente, que depende muito da ação, cada ação ela tem um perfil, tem um pagamento diferente, certo? O outro tipo de pagamento também interessante basicamente seria o juros sobre capital. O que seria isso, juros sobre capital? O juros sobre capital seria basicamente você receber uma parte do lucro que a empresa também disponibiliza, certo? Além de você receber dividendos, que geralmente é mensal, trimestral, né, ou semestral, você recebe também o juros sobre capital, que é o JCP. Algumas empresas fazem isso, essa distribuição. Professor, mas o que é que acontece com as ações? Qual é o risco que eu posso ter com a ação? O risco que você pode ter de ação é o risco de preço. Eu vou explicar melhor o que é esse risco de preço. Está aqui um exemplo para risco de preço. Vou dar um exemplo aqui, eu vou segurar aqui essa caneta, certo? Eu tenho aqui essa caneta. Essa caneta, ela está custando, vou dar uma em média aqui, R$4, certo? E digamos que essa caneta aqui, todos vocês que estão aqui na minha live querem comprar essa minha caneta, que comprei a R$4. O que é que eu vou fazer? Se todos querem comprar essa minha caneta que era R$4, eu não vou vender de 4, eu vou vender agora lá de 7, R$8, que é justamente o que acontece, né? Então, quando você compra uma ação, eu comprei uma ação hoje que está custando R$30, pode acontecer de que aquela empresa, ela cabe no mercado financeiro, gerando um potencial de crescimento, a qual todos querem comprar ação, e essa ação ela vai se valorizar, ela vai crescer, certo? Vai ter uma valorização. Mas também o inverso pode acontecer. Como assim o inverso, professor? Novamente, está aqui a minha caneta, certo? R$4 essa caneta. Digamos que ninguém quer comprar minha caneta, eu tenho um estoque aqui, bastante estoque dessa caneta, eu não quero ficar no prejuízo.
Se eu estava vendendo ela a 6 e eu comprei ela a 4, eu vou vender ela a 4, a 3, ou seja, o que é que aconteceu com o preço dela agora que ninguém quer? Baixou, é isso? É basicamente o que a gente chama de a, justamente a procura, a demanda, né? A demanda no mercado é quem vai dizer o preço da ação. É lógico que a empresa, analisando bem a empresa, eu não vou dar uma aula aqui de renda variável para que você consiga, não tenho como dar essa aula de renda variável para vocês aqui. Mas eu convido, caso você queira entrar na turma Sucesso Financeiro, nós temos um leque de videoaulas gravadas que vocês podem fazer essas análises, vocês serão os investidores independentes, vocês não vão precisar de nenhum consultor para estar lhe orientando. São aulas gravadas que você vai saber analisar e saber o momento certo que essa ação ela vai cair ou que ela vai potencializar, certo? Mas o risco que ocorre das ações é essa, é você comprar uma ação cara demais e ela cair, e ela nunca mais voltar para aquele preço que você queria tanto, né, que você comprou. E é justamente o que eu falei, gente. O teu perfil é que vai te direcionar para isso. Então imagina uma pessoa que é moderada, aliás, que é conservador, vamos colocar um conservador, começa a comprar uma ação, essas ações atingiram o seu topo máximo, a pessoa não entrou de uma forma certa, simplesmente viu na internet que essa ação, ela está pagando bons dividendos, tal, e comprou a ação, essa ação despencou, digamos que ele comprou a 30, caiu para R$16. Vou dar um exemplo. Esse investidor, ele vai querer tirar esse dinheiro, porque ele vai achar que vai perder. Porque está olhando isso a curto prazo, ele não está olhando uma ação, gente, a longo prazo, tem valores surreais, acima do esperado. Esses ativos que eu falei para vocês aqui de renda fixa, em relação à renda variável, perdem feio. Mas é lógico que para começar, vai nadando aí no mar de renda fixa, vai nadando, vai entendendo bem, certo? Vai montando a tua reserva de emergência para te dar mais aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, não é isso? Então vai montando esse mar para ti, e durante esse período vai estudando, vai analisando bem. Depois você vai montar uma carteira de ações, aí você vai se aventurar na renda variável, bolsa de valores, certo? Então é um tipo de ativo que tem um potencial de retorno muito grande, mas como eu falei, o risco de desvalorização ou de valorização, ele é grande, certo? Então o risco-retorno está muito associado a esse tipo de investimento, ok? Beleza? Galera, tá dando para entender aí? Coloca no chat aí, eu quero ver se vocês estão conseguindo entender direitinho, se está chegando o áudio bacana, se vocês estão pegando todo o conteúdo, se está agregando mesmo para vocês. Coloca aí, professor, tá legal, show de bola, estamos gostando aqui da live, continua, certo? Isso vai ser mais um estímulo para mim, para que eu venha trazer mais conteúdo para vocês aqui, e a gente venha trocar bastante ideias. A minha meta aqui é fazer com que vocês venham compartilhar, divulgar esse meu trabalho, certo? E sempre vai ter essas aulas aqui que vocês podem aprender aqui, vocês podem aprender comigo, sentir dúvida, vai lá no nosso grupo, na comunidade Sucesso Financeiro e tirem suas dúvidas lá, tá bom? Continuando também agora na renda variável, existe agora o queridinho, que é o que todos estavam aqui na live já esperando, né? Eu acredito que todos já estavam esperando e eu vou dar agora a chave mestra para vocês crescerem, certo? Galera, é o seguinte, ó, tem um tipo de investimento, tem dois tipos de investimento que eu gosto muito, certo? Eu gosto de todos, eu tenho uma carteira de ações, eu tenho uma carteira de criptomoedas, eu tenho as ações de títulos públicos, eu tenho alguns CDBs para ter uma carteira de oportunidade, como eu falei na aula passada, certo? Uma carteira de oportunidade, eu não vou deixar guardado na conta corrente que eu não vou ganhar nada, então eu vou deixar ele no CDB, ou talvez um título público, a qual me gerou uma oportunidade de comprar as ações de uma empresa que vai potencializar ou comprar mais criptomoeda. Lembrando que o meu perfil é arrojado, tá bom, gente? Eu não quero que vocês façam isso, comprar logo criptomoedas agora não, certo? Existe um tipo de investimento que a gente chama de fundos imobiliários, que é o queridinho, é o xodó dos brasileiros, né? O brasileiro associa muito isso em querer o quê? Quando eu estiver trabalhando, quando eu for dono do meu nariz, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar minha casa, e vou comprar um terreno e vou vender aquele terreno. Ou eu vou construir casa e vou alugar casa, certo? Então, geralmente,
para os investidores brasileiros, ele tem muito essa paixão por imóveis, certo? Então o brasileiro, ele adora demais essa questão de comprar casas e alugar. E eu vou dizer para você que não, para você construir uma casa não é nada barato, viu, gente? E para manter a casa também não é nada barato. O custo também é alto. Você comprar uma casa para alugar, ele não será um ativo. Eu considero a casa como um passivo. Porque você vai pagar alguns impostos, mesmo que a pessoa esteja morando lá, pode haver uma depreciação do bem em relação à estrutura, e quem é que vai arcar para reformar essa casa? O dono. Então, isso vai te gerar, em alguns casos, até dores de cabeça. Você aluga casa para as pessoas que às vezes não pagam, não honram, e você fica naquela saia justa, se deve expulsar ou não. Então, a gente tem um risco muito grande ao você comprar uma casa e alugar. Mas os fundos imobiliários, ele é fundamental. Então, fundos imobiliários, você vai comprar um fundo, imagina como se fosse uma ação, né? Só que naquele fundo imobiliário você tem vários imóveis. Imagina aí você ser dono de shoppings. Vamos ver aqui se vocês participam aqui da nossa live. Coloque aí no chat. Quem aqui quer ser dono de vários shoppings? Quem aqui já pensou em ser dono do Iguatemi? Ou do Grupo Rio Mar? Ou do Norte Shopping? Aqui alguém já pensou em se tornar dono, gente, desses shoppings? Vocês já pensaram o quanto de grana que vocês vão precisar? Professor, nem imagina, é muito dinheiro, mas esses empresários, esses grupos aí, eles devem investir muito. Sim, investem muito. Mas, para eles construírem aquilo novamente, eles tiraram de alguns fundos, certo? De algumas LCIs para construir aquele shopping. O shopping foi construído, as pessoas vão alugar o quê? As lojas. Essas lojas vão pagar seus aluguéis. E esses aluguéis, eles são distribuídos para onde? Para todos os cotistas, certo? Quando você compra um fundo imobiliário, você é um cotista. Então você pode ter vários shoppings distribuídos em várias regiões do Brasil. Então você tem esse aspecto geográfico de não simplesmente comprar shoppings da região Nordeste. Você pode comprar shoppings da região Sudeste, Centro-Oeste. Ou seja, você tem um leque, uma vantagem. Não, eu estou dando um exemplo aqui de shopping, né? Mas você poderia também comprar fundos imobiliários que está agregado também a galpões logísticos. Essas empresas, como por exemplo a Amazon, que elas precisam de um local para guardar os seus produtos, vocês acham que elas guardam aonde, gente? Elas guardam em galpões. E esses galpões, vocês acham que o dono da Amazon ele vai comprar esses galpões? Não, ele não vai comprar, ele vai alugar, porque para ele é mais viável alugar. Né? Então, quando tem um fundo imobiliário que está administrando aquele galpão, ele tira essa responsabilidade de custear algumas manutenções que o próprio fundo vai fazer, então ele prefere pagar o aluguel. E esse aluguel, que é milhões, são distribuídos para onde? Para todos os cotistas. E o mais legal, gente, para vocês entenderem aqui melhor, é que são rentabilidades mensais. Todos os meses vocês irão receber dividendos, certo? Professor, tá bom demais. O que o senhor falou aí já tá bom demais. Vou comprar só fundos imobiliários. Gente, é o que eu falei. É uma escadinha, é um degrau. Você que não tem sua reserva, vai lá, renda fixa, pega lá um título público dentro da sua plataforma mesmo, na sua corretora, o título público Selic, ou talvez um CDB, vai montando a tua reserva de 6 a 1 ano de custo. Você vai lá e montou, chegou. Aí agora eu vou estudar mais um pouquinho a renda variável, certo? Estuda durante esse período que você está em construção, de montar a tua reserva de emergência. É o período que eu digo assim, que é o período de você agora armazenar conhecimento. Armazenem conhecimento, corram atrás, certo? E aqui no Finodica é uma ferramenta poderosa que vocês vão encontrar não só dicas, como também essas lives e conteúdos que eu vou estar agregando aqui para vocês, certo? Então, gente, aproveitem o máximo que vocês podem, porque aqui eu vou estar disponível para ajudá-los, certo? E por último, e detalhe, professor, qual o risco? Já estava tão bom sobre os fundos imobiliários, qual o risco?
igual às ações. Um fundo imobiliário, ele não tem a rentabilidade garantida, então a rentabilidade dele é distribuída, um gestor de fundo, ele distribui até 95% de tudo, de todo o lucro, 95% é distribuído para os cotistas. Mas qual o risco que tem aí? De que esse fundo, essa cota desse fundo imobiliário que você comprou, ele desvalorizar, igual uma ação. Ah, ninguém quer comprar aquele fundo imobiliário. O que é que vai acontecer? O mercado vai precificar ele para baixo, ele vai cair para que se torne mais interessante e pessoas comecem a comprar. Ah, e também tem cenários econômicos também que influenciam alguns títulos públicos. Ah, digamos que um gestor de título de fundos imobiliários, desculpem aqui, o gestor de um fundo imobiliário, ele tem na carteira, e o interessante, gente, que fundos imobiliários, ele pode ter também títulos públicos, pode ter LCI, várias LCIs, né, pode ter, que a gente chama de títulos públicos de papel, que a gente chama de tijolos, de papel e o híbrido, né. O de tijolos são o que eu falei, de shoppings, galpões logísticos, né, de escritórios corporativos, né, que são alugados, então esses fundos que gerem. E existe também os de papéis, que são essas LCIs, né? Que eles compram CRIs, que depois eu vou falar melhor sobre essas CRIs, né? São certificados de recebíveis imobiliários, a qual eles compram bastante essas CRIs e tem um risco aí. Tem um risco porque geralmente essas CRIs ela tem um risco de calote, né? Da pessoa que pediu emprestado não pagar, e esse fundo sofrer e os cotistas sofrerem, a cota cair e o dividendo também cair junto, certo? Mas eu deixei aqui a cereja do bolo por último. Existe um ativo, gente, que para esse cenário de mercado vocês podem comprar sem medo nenhum, certo? Vou falar aqui. São os ETFs, né? Até o Denilson, eu lembro agora, o Denilson que estava ontem na nossa live perguntou se eu ia falar sobre ETFs. Então, Denilson, você que esteja aqui na nossa live, vou falar agora. ETFs, que a gente chama de Exchange Traded Funds, é basicamente um fundo parecido com fundos imobiliários, só que ele é um fundo não de imóveis, ele é um fundo de ativos americanos. E quando a gente fala ativos americanos, é que dá rentabilidade em dólar. E a gente sabe hoje que o dólar está bem valorizado. Então imagina você receber mensalmente em dólar, gente. Maravilhoso, né? Se você já achar bom o fundo imobiliário receber em reais, imagina você potencializar e crescer em dólar, manter todo... Ah, professor, mas como é que é essa rentabilidade? ETFs é um aglomerado de ações ou ativos americanos que tem um gestor, tem uma empresa gestora que faz isso, onde ela pega esse dinheiro desses, vamos considerar que fosse acionistas, né, de pessoas que estão comprando esses ETFs, e eles escolhem os melhores ativos americanos para potencializar a valorização. Olha aí que interessante. A valorização do ativo e, em alguns casos, também distribuição de dividendos. Olha aí que bacana. Então, é um ativo a qual o gestor, que é um profissional de mercado, a qual ele vai identificar quais são os tipos de ações ou empresas americanas que irá potencializar a valorização e também que irá distribuir bons dividendos para todos os nossos, digamos aí, que acionistas ou pessoas que estão comprando esses fundos, esses ETFs, certo? Professor, o senhor poderia citar algum ETF aqui que eu poderia já ter em carteira aqui? Eu queria já dar uma pincelada aqui. Existe um ETF que ele é negociado na própria Bolsa de Valores, que é chamado o IVVB11. O que é isso? O IVVB11 é só botar esse código, viu, gente? Quando vocês abrirem a conta no Banco Inter, vocês vão lá e investir, na categoria investir, clicou em cima na categoria investir, aí lá tem assim, ações brasileiras, você clica em ações brasileiras e você vai colocar esse código, ó, IVVB11, que é um código de negociação, tá bom? E lá você pode comprar esse ETF, que esse ETF ele replica o que a gente chama de índice.
é o índice americano, que é um índice que mede todas as ações americanas, que é chamado IPC, o IPC, na verdade, ele vai gerir as maiores 500 maiores empresas americanas, né? Que é o S&P 500, né? O S&P 500, então o IVVB11, ele replica o S&P 500. Então, para você que já quer começar aqui no Brasil mesmo, eu não estou pedindo para você abrir uma conta global no Banco Inter e transferir o teu dinheiro para dólar e depois comprar, nada disso. Você pode comprar diretamente do home broker do Banco Inter, colocando esse código IVVB11, e você já compra, vai comprando mensalmente. A ideia é essa, é você todos os meses honrar você mesmo. Lembra que você tem um sonho, né? Então você tem que sempre mensalmente comprar aqueles ativos. Ah, professor, eu quero ter uma aposentadoria bacana. Ah, mas eu vou comprar aqui um título IPCA, mas eu compro um aqui, daqui a 3 meses eu compro outro. Não, isso não é legal. É você enxugar o teu orçamento, identificar aquilo que é desnecessário e a grana que está sobrando. Eu não gosto nem de colocar essa grana que está sobrando, né? Eu sempre faço assim, para mim, que eu acho que vocês devem seguir também. Eu sou professor, tá bom, gente? Eu sou por isso que é chamado professor Rossi. Eu sou professor, não só de educação financeira, mas eu sou professor de física, química e matemática. Então eu tenho a minha renda, digamos que uma renda passiva, né? Porque eu ralo muito para ganhar aquele salário, né? Mas eu tenho meu salário como professor, mas o que é que eu faço? A primeira coisa do meu salário, eu me pago primeiro. Eu já tiro do meu salário ali 20, 30%, que é meu. O restante é que eu vou pagar as minhas contas, certo? E os meus investimentos, e eu começo todos os meses vou investindo, eu vou honrando os meus investimentos. E eu recebo dividendos. Aí o que é que eu faço com os dividendos? Como eu falei lá para vocês, meus juros sobre capital. Eu gasto? Não, eu reinvisto novamente, porque a ideia é comprar mais ativos para quando o professor Robson aqui estiver velhinho, eu não quero viver simplesmente com a aposentadoria de professor. Eu quero também dar um bem-estar para minha filha, minha esposa, para minha família, né, os meus familiares, mas também eu não quero dar trabalho para ninguém, porque você sabe que quando a gente fica velho, a gente gera mais custo, né? E eu não quero isso, então eu quero ter uma tranquilidade. Então eu já criei um planejamento para uma aposentadoria. Então percebam aí a diferença, certo? Isso não quer dizer que eu sou melhor do que vocês, eu sou rico, eu sou isso, aquilo, não. Até porque riqueza ele é totalmente diferente, gente. A riqueza é diferente de objetivo de vida. Eu tenho um objetivo de vida. Eu me considero uma pessoa rica, por quê? Porque eu tenho essa liberdade de escolha. Eu tenho essa liberdade. Eu consigo ter essa liberdade de escolha, de poder comprar o que eu quero. Por enquanto, eu não atingi a minha independência financeira, mas eu estou galgando para chegar lá na minha independência financeira. E eu garanto para você que eu vou chegar lá, certo? Então, galera, eu espero que vocês live, todos que estão aqui presentes, espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar por aqui. Foi muita informação, muita coisa bacana, que eu acredito que vai agregar muito na vida de vocês, certo? Mas, novamente, professor, ficou meio que na dúvida, não entendi muito bem, como é que eu faço para tirar essas dúvidas diretamente com o senhor? Você vai entrar no nosso link da bio, lá você vai entrar no grupo VIP, tem lá, grupo VIP, você bota o seu e-mail, o telefone, e ele vai te direcionar diretamente para o nosso grupo, na nossa comunidade, a comunidade de sucesso financeiro, certo? E lá na comunidade de sucesso financeiro, eu estou colocando conteúdo, estou colocando às vezes eu não quero fazer aqui um conteúdo que eu acho bacana aqui no Instagram, eu faço em outra plataforma, em grupo fechado. Geralmente eu estou fazendo isso, certo? Então você que não quer perder e quer aprender mesmo, entra lá na nossa comunidade, certo? E quer conhecer mais como é que funciona o curso Sucesso Financeiro, também eu te convido, entra em contato com o nosso suporte técnico, ou quer entender bem como é que é a consultoria prêmio, né? Por que consultoria prêmio, professor? A prêmio é porque a gente potencializa o teu patrimônio, né? Eu vou atrás, eu seguro na tua mão, mostro o caminho, marco reunião semanalmente para a gente potencializar o teu retorno, certo? Se tu quer conseguir uma rentabilidade em certo período, eu vou lá na consultoria prêmio e tenho essa atenção
direta contigo, certo? Então, gente, um forte abraço a todos. Espero que você tenha gostado. Peço com carinho para que vocês compartilhem novamente, certo? Passa aí o nosso Instagram no grupo de família. Na próxima semana, se caso vocês queiram mais algum conteúdo, eu vou deixar lá no meu story. Eu quero que vocês compartilhem, interajam comigo lá no stories. Qual seria o assunto que vocês querem que a gente